Olá! O ensino de qualidade será a prioridade da Comissão de Educação da Câmara neste ano. A intenção é da deputada que preside o colegiado, professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas de Tocantins. Formada em pedagogia, ela também fez especialização em alfabetização e mestrado em educação escolar brasileira. É com ela que eu converso nesta edição do Palavra Aberta, que fala sobre os trabalhos das comissões permanentes da Câmara. Bem-vinda, deputada. Olá, Regina. Sempre um prazer conversar com você e falar de educação mais ainda. Eu queria que a senhora agora falasse para a gente quais são as expectativas e os projetos para a comissão nesse ano de trabalho. Bom, a Comissão de Educação faz parte hoje, assinou um protocolo de parceria com o CONSED e com a Undime, são duas instituições, uma que reúne os secretários estaduais de educação, o CONSED, e a Undime, que reúne os secretários municipais de educação, mais de 40 milhões de alunos. E por que eu começo por esse assunto? É a assinatura de um pacto pela agenda da aprendizagem, que é, de longe, na minha opinião, o maior desafio do nosso país em relação à educação. Essa agenda da aprendizagem, ela perpassa as diferentes modalidades de ensino, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação profissional, e o que é muito importante para nós, né, o regime de colaboração, que já passa pela definição de projetos que são prioridade, é o caso do PLP, que trata do Sistema Nacional de Educação, que é a maior prioridade nossa depois do Fundeb, porque muitos assuntos tratados no Fundeb e que não puderam entrar na regulamentação ou precisam ser estruturados, é no Sistema Nacional de Educação. Como é que nós vamos organizar um regime de colaboração, quais são os papéis dos municípios, qual o papel do Estado, qual o papel da União, como é que a gente organiza todos esses sistemas. E no ano em que nós estamos ainda, né, no período de pandemia, tivemos o ano de 2020 com enormes dificuldades, escolas fechadas a grande maioria do tempo, mas alternando com ensino remoto, ensino presencial, ou seja, a educação híbrida. A educação assina esse pacto pela agenda da aprendizagem, com diferentes temas, e envolvimento de deputados para cada uma dessas pautas, separação dos projetos que serão votados e que precisam ser, na verdade, priorizados nessas diferentes áreas de atuação, formação de professores, piso salarial, diretrizes de carreira. O Sistema Nacional ele vai dar todo esse corpo. A continuidade do Fundeb, né, a regulamentação, porque o Fundeb não acabou. Nós votamos uma PEC, votamos a primeira lei de regulamentação e temos ainda uma lei de regulamentação para ser votada este ano. Os fatores de ponderação, o quanto que cada sistema vai receber, qual o custo do aluno do campo, do aluno da cidade, tempo parcial, tempo integral, tudo isso vai estar definido nessa lei de regulamentação. Agora, deputada, então, pois não. Só para a gente lembrar, o Ministério da Educação foi o que teve maior volume de cortes do orçamento que foi aprovado, quase 3 bilhões de reais. Eu queria que a senhora avaliasse como aplicar, colocar na prática esses projetos, o Fundeb permanente, que a senhora lembrou que foi aprovado, com esses cortes. Olha, Regina, o Fundeb, ele não é afetado pelo corte, na verdade, o Fundeb está fora do teto de gastos e fora desse orçamento oficial do Ministério. Então, a complementação da União, ela está fora. Mas o problema é muito mais grave, por quê? Quando nós votamos o orçamento, eu era da comissão de orçamento para definição do orçamento de 2021, o orçamento da educação já era com um enorme problema inexequível, né? Se você comparar o orçamento de 2020 com o orçamento de 2021, a gente já tinha uma perda de quase 50%. Você imagina que neste orçamento ainda com corte, ele é inexequível porque as universidades, os institutos federais, eles não conseguem se manter de portas abertas a partir do mês de junho. Algumas
vão no máximo até agosto, né? Então, a educação, ela foi a área mais afetada, o maior corte dos últimos anos, e, logicamente, a nossa expectativa, porque é uma situação de caos, não é cortar de investimento. Os investimentos já tinham sido cortados, já haviam sido cortados. Nós não teremos recursos para as despesas obrigatórias, né? Então, no que tange ao Ministério da Educação, e essa também vai ser uma pauta da Comissão de Educação, para acompanhar, fiscalizar, convocar o ministro, se for necessário, isso nós teremos que fazer. Essa pauta da educação básica, a sua parceria firmada com o Concede e Indime, é para tocar a educação básica por quem é gestor da rede, o que não diminui os nossos desafios quando a gente olha para o cumprimento do Plano Nacional de Educação, os recursos que competem ao MEC de transferir para estados e municípios, obras em andamento, nós temos muitas obras em andamento, temos obras paralisadas, centenas de creches, os recursos do livro didático, do transporte escolar, do programa Dinheiro Direto na Escola, são programas que não se mantêm, a não ser com recursos que venham como através de PLN ou de definição de recursos, né, dentro da questão da regra de ouro, que são de recomposição. É impossível. O Ministério da Educação não tem como manter a sua rede funcionando, que é a Rede Federal de Educação, nem instituto, nem universidade. Você imagina ele como política, coordenação política, como regime de colaboração, como equilíbrio em relação a vários programas federais que ele precisa manter. Inclusive, uma comissão externa do MEC descobriu que foi aplicado um volume de recursos muito menor no ano passado do que já estava definido. Para as universidades, por exemplo, chegou até 70% a menos dos recursos que já estavam previstos. Tem como o Congresso exigir que esses recursos, que pelo menos os que já estão definidos, sejam realmente aplicados? Olha, essa comissão externa de monitoramento, ela fez um trabalho para verificar o andamento não só da execução do orçamento, mas dos programas. O Congresso tem, sim, um papel também de fiscalizador, e eu chamo a atenção para as instituições que têm a responsabilidade de acompanhamento, que é o caso do TCU. O orçamento do Ministério da Educação, a sua execução, até porque é um ministério com verba carimbada, um percentual, mesmo que com redução, nós temos percentuais que precisam ser cumpridos. São percentuais definidos do ponto de vista constitucional. Então, o Congresso vai acompanhar. Nós temos certeza que agora, inclusive, a própria Comissão de Educação vai discutir o tema sobre a execução do ano de 2020 e o ano de 2021. Um assunto que acho que é importante é os programas que dão apoio para os estudantes vulneráveis permanecerem nas instituições, nas universidades, né? O apoio estudantil, que também sofreu um corte de maneira bastante significativa, quase zerando esses recursos. E quero lembrar, Regina, que nós votamos há pouco, não com meu voto e não com meu apoio, mas a obrigatoriedade do retorno às aulas. Está no Senado, e eu digo que não com meu voto, eu sou relatora de um outro PL que trata do retorno seguro, mas nós precisamos organizar o sistema. E muitas vezes as pessoas perguntam, mas por que não organizaram até agora? Os estados e municípios têm feito investimento, mas nós precisamos ter todo um conjunto que dê suporte, inclusive de formação, para alternar o chamado regime de funcionamento híbrido, né? As pessoas, as crianças, porque não é só a criança de 0 a 3, são todos. O projeto trata do retorno de todos. E para uma escola funcionar lá, tem um professor na sala de aula com 30, 40 alunos. Não pode mais. Nós precisamos de mais espaço, mais do que um professor precisar de 2 ou 3 para atender os mesmos alunos. Nós temos um conjunto, né, de alimentação escolar, para chegar lá o transporte. Então, uma série de ações que não podem esperar mais. Tá certo. Deputada Dorinha, muito obrigada por sua participação e esclarecimentos aqui no programa sobre os trabalhos da Comissão de Educação. Eu agradeço e nós vamos acompanhar agora o que o governo vai fazer de verdade em relação à execução orçamentária,
os programas, né, necessários, inclusive de avaliação e de acompanhamento da educação básica. Muito obrigada. Eu conversei sobre as propostas de trabalho da Comissão de Educação com a presidente do colegiado, deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas de Tocantins. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.